Ok, muitos alunos solicitando aqui a entrada. Deixa eu logo liberar a entrada de todo mundo. Ok. Pronto. Vamos lá. Doutor Paulo Fernando, é uma honra, né, em nome da Faculdade Pitágoras, queria agradecer pela sua disponibilidade de estar hoje aqui conversando com a gente sobre sentença, né, estrutura, construção de uma sentença. Hoje temos aqui alunos do 9º e 10º período do nosso NPJ, em virtude de toda essa situação que estamos vivendo. Foi um semestre que houve aí uma certa falta de atividade realmente prática, de vivência no fórum, nas audiências. Então, os alunos ficaram aí meio que ainda faltando, né, sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, e foi por isso que acabamos decidindo por esse tema, falar sobre sentença, sobre a estrutura de uma sentença, como formular. Então, acho que vai ser um momento de muito aproveitamento de todos nós, de aprendizado, de compartilhar aí experiência. Caros alunos, hoje temos aqui o Dr. Paulo Fernando da Silva Santos Júnior, juiz do trabalho, TRT Maranhão, coordenador da Escola Judicial do TRT Maranhão, professor e palestrante. Doutor Paulo, mais uma vez é uma honra tê-los conosco e fique à vontade para iniciar quando puder. Tá ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Tá ótimo. É porque eu estou aqui às cegas, eu estou só vendo o meu slide, eu não estou conseguindo ver chat, nada disso. Então, eu estou aqui okay. às cegas mesmo. Ok. Tá? Tudo bem, as perguntas que forem acontecendo, eu vou colhendo e ao final eu repasso, tá? Não se preocupe com isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Quero agradecer o convite, a oportunidade, a confiança, né? Porque a gente coloca isso para falar com os nossos alunos, é preciso ter muita confiança nessa oportunidade que se dá a quem é convidado. Então, quero agradecer primeiramente a professora Tainá, o pessoal que me convidou, quem está na orientação, na condução desses trabalhos, pela conforto de 6 alunos que estão aí me assistindo, cada um em seu ambiente ou de casa ou no escritório de algum colega, enfim, o lugar não importa. O que importa é que a gente está conseguindo se conectar de alguma forma. Não pretendo esgotar o assunto aqui, óbvio, né? Isso aqui é um assunto, inclusive, a gente vai já falar sobre isso, é a fase mais difícil do concurso. E eu aqui vou falar tanto quanto juiz, tanto quanto ex-concurseiro, né? Vou completar agora em julho 7 anos de magistratura. Antes disso, eu já era concursado no tribunal, vou já contar um pouquinho da minha história para vocês. Mas, como ela falou que aqui tem alunos do 9º, do 10º período, imagino que já tenham pessoas aí já sabem, qual caminho vão percorrer, se vai ser o da advocacia, se vai ser de cargos públicos. Então, eu tento aqui já despertar esse primeiro passo na preparação de sentença também para concurso público. Meu nome, a professora já falou, eu sou juiz federal do trabalho, coordenador da Escola Judicial. A Escola do Tribunal é literalmente uma escola, é o órgão no tribunal que forma juízes e servidores. Os juízes, quando passam no concurso, nós, juízes, a gente é obrigado a todo semestre fazer 30 horas de cursos semestrais, né? E os servidores têm aí um benefício de adicional de treinamento a cada 120 horas de treinamento. Então, todos os cursos do tribunal, para magistrado e para servidores, são organizados e coordenados pela Escola Judicial, a qual eu coordeno já há 6 anos, e já chega, acho que, se Deus quiser, vai ser o último mandato. Esse é o meu currículo atual, mas eu gosto sempre de começar as minhas falas, principalmente para quem não é da área do direito, e no caso para vocês acadêmicos, para mostrar que é possível ser juiz do trabalho tendo uma vida de labuta anterior. Eu não vivia para estudar, nunca tive o luxo, os meus pais nunca foram ricos ao ponto de poderem sustentar os meus estudos em tempo integral. Então, esse próximo currículo é o currículo que eu mais me orgulho e é o currículo que me fez chegar até aqui, né? Meu primeiro emprego fui caixa de loja de departamento, tinha 18 anos, faz um tempinho já. Já fui professor
de inglês. Já trabalhei fora do padrão McDonald's, já fiz hambúrguer, já fui caixa, pegar dinheiro, dar troco. Já coordenei um programa de intercâmbio aqui em São Luís, já advoguei e antes de passar no concurso de juiz, eu passei no concurso de analista do TRT, onde eu passei aproximadamente 4 anos assessorando uma desembargadora. Eu passei no concurso, fui para Pinheiro, depois eu consegui a remoção para São Luís e consegui nesse gabinete. Esse aqui é meu Instagram, fiquem à vontade para me adicionar. Estou sempre por lá, postando alguma coisa sobre direito, alguma coisa pessoal também, mas e sempre que dá eu troco uma ideia, respondo uma dúvida. Não garanto sempre, porque as audiências voltaram ontem e a gente está já naquele sufoco de aula. Vocês já sabem, né? Nono, 10º período, talvez saibam até melhor do que eu, porque eu já estou numa prática e vocês estão na teoria, como eu falei para vocês, aqui falando antes da prática do concurso, o concurso para né, a primeira fase objetiva, a segunda a dissertativa, que é o canetão, a terceira fase é a sentença, a quarta fase é a investigação. Paulo, só um minuto. Desculpa a interferência. Os slides, creio que travaram. A gente não está conseguindo ver a progressão dos slides. Estão em qual? Ainda está na primeira apresentação, estrutura e construção de uma sentença. Não passou para outra, não, né? Não passou. Ué, aqui está passando normal. Deixa eu parar a apresentação e recomeçar, então. Peraí. Ok, obrigada. Também não consigo visualizar os slides. Vocês conseguem ver agora? Sim, o primeiro apareceu. É o meu nome. Sim. O segundo não apareceu. Só o primeiro, estrutura e construção de uma sentença. Eu tô aqui no segundo já. Realmente já Agora deu certo. agora. Agora apareceu, pronto, agora está passando. Agora sim. Nome, o currículo. A sentença estamos nesse. Vocês estão vendo o que está o meu currículo? Não. Tem que retornar, é o anterior. Pronto. Tá, eu tô... Sim. Certo? Certo, agora deu. Vamos lá. Ótimo. A sentença vamos lá, é a fase do concurso que mais elimina, né? Como eu falei para vocês, é a terceira etapa do concurso, a quarta etapa vem a investigação da vida pregressa, existe toda uma investigação da nossa vida que eles fazem, tudo, ligam para primeiro emprego, enfim. O meu ligaram para o meu primeiro emprego, quiseram falar com Deus e o mundo. Depois vem a prova de título e, por fim, a prova oral. Muita gente teme muito a prova oral, mas a fase que mais elimina é a sentença. Tanto que nós temos histórias em vários concursos aí, Brasil afora, que ninguém passou para a fase seguinte. Né? Sempre alguém passou um grupo da primeira, passou um grupo da segunda, mas na sentença, em vários regionais, não houve aprovados. Então, assim, ela fatalmente é a fase mais difícil, até porque é a principal atividade do juiz e talvez o momento mais esperado. Todo mundo que entra na justiça fica ansioso para saber se tem direito àquilo, se não tem, quanto tem, e a parte contrária quer saber se ela fez tudo certo, se ela errou, em que medida errou. Então, a sentença, ela é, assim, digamos que, a principal atividade do magistrado. Sentenciar
aplicar toda a teoria de direito material e processual em uma decisão. Então, quem vai decidir pela carreira pública de magistratura, ou aí Ministério Público, que tem um parecer para ser feito, enfim, todas as carreiras em que você precisa fazer uma peça daquela carreira, é importante que você tenha domínio, e aí, Paulo, eu só posso começar a fazer se eu souber tudo de direito material e tudo de direito processual, porque eu não dominava, tá? Você tem que se colocar para começar. E aí, voltando para a época de concurso, eu lembro que eu dia separava uma noite ou uma tarde para eu treinar a sentença. E a sentença no concurso, ela é no canetão. São 5 horas que você lê a prova, formular a sentença na sua cabeça, a estrutura da sentença, e dentro dessas 5 horas você ainda produzir. É uma prova de conhecimento teórico, sim, mas é uma prova de domínio. Aí, trazendo para a vida real, na prova a gente não pode consultar, né? Você não pode consultar doutrina, não pode consultar jurisprudência, pode consultar só a lei seca. Você pode levar a lei seca à vontade. Na nossa vida real aqui, obviamente, você já consegue ter acesso a uma doutrina, a uma jurisprudência, aos julgados mais recentes dos tribunais. Então, essa é a diferença entre a sentença do concurso e a sentença da vida real. E além de dominar direito material e processual, todo mundo que queira ser um bom julgador tem que dominar ônus da prova. Não tem como você ser um bom julgador se você não sabe a que compete a prova de determinada alegação. Então, isso é crucial. Eu diria que até mais dominar o direito material, você se socorre em consulta. O ônus da prova você tem que ser instintivo, até porque numa audiência de instrução, você já tem que conduzir a audiência sabendo quem tem que provar o. Você não pode admitir uma testemunha da parte reclamada para provar coisas que compete ao reclamante provar. Então, o ônus da prova é uma dança das cadeiras pelo julgador. Doutor Paulo, Os elementos da... Oi. O slide travou novamente no segundo. Para você, está aparecendo normalmente a sequência? Creio que pode ser a internet. Então, não vamos nos focar nisso. Depois, se puder compartilhar comigo, e aí eu compartilho para os alunos esse material, para que a gente não fique focado em seguir, né, o slide, ok? Ótimo. Pronto, ó, sentenciar ok. Estão em elementos agora? Sentenciar nesse momento. Certo. Passando para o próximo. Elementos da sentença. Você já deve ter visto isso em processo civil, em processo do trabalho. No Código de Processo Civil é o 489, na CLT é o 832. São 3 os elementos básicos da sentença: relatório, fundamentação, dispositivo. No rito sumaríssimo, vocês sabem que o relatório é dispensado. Nos demais casos, o relatório tem que estar presente, sempre, sob pena de ser uma sentença viciada, certo? O relatório ele tem que ser sucinto, breve. A lei diz que ele deve conter apenas o pedido da contestação e o registro das ocorrências no andamento do processo, e aí incluídos os principais incidentes em audiência. É importante que a gente coloque no relatório, porque quando isso sobe para um gabinete de desembargador, e eu posso falar porque eu já trabalhei em um gabinete, o relatório de uma sentença bem feito, ainda que conciso e sucinto, ele ajuda bastante. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de um relatório meu.
Agora seria interessante se vocês conseguissem ver. Vocês conseguem ver esse slide aí, professora? Sim, sim, perfeito. Pronto. Esse é um relatório, gente. Esse relatório aqui é um relatório de prova de concurso que eu trouxe para a minha vida prática. Em prova de concurso, a gente precisa memorizar. Como eu falei, são 5 horas para você escrever na munheca mesmo tudo. Relatório um mérito, honorário, correção, índice, CIPCA, CETR e chegar no dispositivo. Então, eu tinha memorizado esse texto completo aqui que vocês estão vendo. Aqui é um processo real meu, eu troquei só o nome das coisas, né? Mas o resto, ele está exatamente como está na minha sentença que eu publiquei ontem. Essa sentença aqui eu publiquei ontem. E esse relatório é o relatório que eu fazia na minha época de prova. Então, esse relatório, as exigências da lei, vocês vão ver aqui, ó, fulano de tal, nome das partes. Devidamente qualificado nos autos, eu não preciso aqui botar brasileiro, casado, CPF número tal, porque ele está qualificado já na inicial dele. Ajuizou a presente reclamação trabalhista, eu tenho que dizer qual é a ação, porque pode ser uma ação de consignação em pagamento, pode ser uma ação de reparação civil, pode ser uma ação de cobrança. Então aqui a gente tem que dar nome aos bois. Reclamação trabalhista em face de Beltrano, também qualificado, requerendo pagamento de adicional de periculosidade, diferenças rescisórias e outras parcelas. Ele pedia outras coisas, mas o que era mais importante aqui era a periculosidade e a diferença rescisória do reflexo da trouxe documentos. Tem gente que bota, trouxe documento X, trouxe documento Y. Não tem tempo na prova de concurso e só trazer isso numa sentença da vida real também não dá nulidade. Regularmente notificada, reclamada compareceu à audiência, apresentou contestação acompanhada de documentos, suscitando a improcedência dos pleitos autorais. Considerando a ausência da parte reclamante à audiência de instrução, foi aplicada a penalidade de confissão ficta. Aí eu vou falando dispensado o depoimento da reclamada, foi produzido prova pericial, encerrada a instrução processual, razões remissivas, conciliação frustrada, é o relatório. Com esse relatório, você passa em qualquer prova de sentença, está bem sucinto, e com esse relatório você tem uma sentença aí da vida real, digamos assim, perfeita. O relatório está feito, não precisa nada além disso. Paulo, e menos do que isso? Aí eu acho complicado, porque se a gente for olhar, a lei é clara em dizer que tem que ter o nome das partes, a identificação do caso, que é uma reclamação trabalhista, a suma do pedido, da contestação e o registro das ocorrências no andamento do processo. Então é importante que o magistrado siga essa ordem do relatório. O elemento é a fundamentação, que é o coração da sentença. Aí é que o juiz mostra que ele é juiz, né? Aí é que num concurso o candidato mostra se está pronto ou não para ser juiz. Porque as questões de fato e de direito. E as apreciações das provas também são feitas nesse momento da sentença. Mas antes de chegar nisso, eu quero falar com vocês, sabem, que a lei trabalhista, a gente não tem como negar que o direito do trabalho, o cerne dele, existe o princípio da proteção, em toda aquela coisas que vocês estudaram na primeira cadeira de direito do princípio da proteção. Mas o juiz não pode e nem deve ser protetivo. A lei já é. Então, a gente não pode ir além do que a proteção da lei concede. Até porque o acesso à justiça é um direito fundamental a todos e um pronunciamento jurisdicional justo, direito de reclamante e de reclamada. Então, não dá para a gente forçar a barra e tornar a coisa, como é que eu posso dizer, mais rígida ou mais flexível do que já é a lei. Então, é uma coisa que a gente aprende ação pós-concurso. Apliquemos a lei na medida da sua proteção. O juiz não pode exceder, não pode criar
tanto que nós tivemos com a reforma trabalhista em 2020 muitas mudanças, inclusive uma das mudanças foi súmula de tribunal não pode criar direitos na lei e nem retirar direitos. Isso aí foi necessário ser feito por conta de diversos abusos, de diversas decisões judiciais feitas com extrema proteção. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, só para vocês terem uma ideia do que acontecia antes da reforma trabalhista. O McDonald's teve que indenizar um funcionário que engordou. Um ex-funcionário ajuizou uma ação contra o McDonald's, alegando ter engordado 30 quilos nos 12 anos em que ele trabalhou na organização. Eu trabalhei no McDonald's, falei para vocês, e engordei quase 12 quilos. Se eu soubesse, eu tinha processado também. Enfim, vamos lá. Ele foi indenizado em R$70 mil a título de danos materiais, morais e danos estéticos. E olha o dano se ele provar, mas não houve prova pericial médica. Toda vez que alguém alega uma doença ocupacional, e aí qualquer doença que seja ligada à atividade, como no caso a obesidade, que é o caso do processo, é obrigatória a designação de prova pericial médica. Nesse caso, não foi designado. A empresa teve que desembolsar essa grana toda em um processo que aqui eu não posso julgar, porque eu sou vedado, inclusive, pela Loman, mas posso dizer que a solução poderia ter sido diferente se a perícia médica tivesse sido feita. Outro caso é esse aqui da JBS. A JBS ela teve que indenizar um funcionário pelo tempo que ele gastava para lavar o uniforme e ressarcir os produtos usados na lavagem. Então ele precisou, a JBS foi condenada a pagar 30 minutos por dia de horas extras pelos últimos 5 anos, né, que é a prescrição trabalhista, e mais R$30 por mês para indenizar os produtos. Aí diz que o tempo gasto para troca de uniforme não integra a jornada, a higienização do uniforme é ônus do empregado. Precisou a lei dizer uma coisa que era óbvio, mas isso é diante desses casos, digamos, abusivos. Esse outro caso aqui é bem engraçado. Um ajudante de obras alegou que adquiriu fimose no trabalho. Essa sentença foi lá no TRT Goiás, mas, graças a Deus, foi improcedente. Não foi. Peço licença para ele e autorização para eu transcrever a sentença dele, parte da fundamentação, porque aí vocês veem como ele não cita o direito, ele cita a lógica, ele cita uma coisa que só faltou dizer assim: cidadão, por que você entrou com essa ação? Olha o que ele diz: é evidente que fimose não tem qualquer relação contrária. Jamais pode ser caracterizada como doença que fimose é a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de expor a glândula do pênis em razão de o prepúcio ter um anel muito estreito. Como ninguém deve deixar o pênis exposto no trabalho, não pode haver relação entre o citado membro e o labor desempenhado na empresa. Aliás, chega às raias do absurdo a alegação do reclamante. Impossível alegar que o problema do membro atingido pode provocar a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, até porque o dito cujo não deve ser usado no ambiente de trabalho. Lembrando que aqui a gente está falando de um ajudante de obras, né? Então ele não tem por que alegar que aquilo ali foi uma doença ocupacional. Vocês veem que ele não usou nenhum dispositivo jurídico, nenhum dispositivo legal, mas deu uma sentença fundamentada em norma, né? Na norma de costumes, do que é lógico, da observação do que ordinariamente acontece, que é o que o CPC também incumbe ao magistrado na hora de fundamentar as questões processuais. Porque essas questões processuais ela pode inviabilizar a história. Não existe a ordem obrigatória, mas existe uma ordem lógica. E a ordem 37 do CPC é a ordem, tanto na hora de fazer uma defesa, né, as preliminares
da contestação, quanto para você julgar um processo. Segue aquela sequência na hora de organizar a sua análise, que é uma análise lógica. Eu deixei em vermelho quais são as principais alegações processuais em processo trabalhista. Mas, Paulo, me explica essa tua tese. Por que eu tenho que analisar a incompetência absoluta? Olha só, se eu deixar para analisar a inépcia antes, dizem que a inépcia ela é posterior à incompetência absoluta. Uma é o inciso 2, outra é o inciso 4. Vamos inverter. Eu analiso... mas não teve causa de pedir. Ele não fala horário de início e de término das horas. Então é inepto. Juro de horas extras. Ok. Aí eu passo para a incompetência absoluta. Digamos que é um servidor estatutário. Eu não tenho sequer competência para julgar servidor estatutário. Já teve decisão, inclusive, do STF, uma, inclusive, recente, compete à Justiça Comum estadual julgar os servidores estaduais e a federal julgar os federais. Então, olha só, é preciso de um pedido, depois eu me declaro incompetente de forma absoluta para julgar o processo. Não tem lógica eu dizer que está pedido, depois eu mesmo digo que eu não sou competente para julgar nada daquele processo. Então, essa sequência ela tem uma lógica, ela deve ser seguida e ela é exatamente na ordem de prejudicialidade. Uma coisa prejudica a análise da outra. Então, essa é a sequência. Inexistência ou nulidade de citação é a primeira, porque se você reconhecer a nulidade de citação, está tudo nulo, o processo tem que voltar até o estado da notificação. Então, você sequer poderia adentrar em um pedido. Eu acho que tem algum microfone ligado aí que está fazendo interferência. Tem, logo depois, a competência absoluta ou a relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial. E aqui eu botei analisar cuidadosamente a causa de pedir e os pedidos. Na Justiça do Trabalho, nós temos muitos pedidos ineptos. O clássico é você fazer um pedido com base na Convenção Coletiva de Trabalho e não juntar a Convenção Coletiva de Trabalho. Se fizer isso, o pedido inepto, ele é extinto, sem resolução do mérito, você tem que entrar depois com outra ação para discutir aquele pedido. Perempção, ela não é muito comum, a litispendência, ela é muito comum, porque existem muitas ações coletivas e que a parte reclamada alega que aquele reclamado já faz parte de uma ação coletiva, e aí vocês sabem que a presença do reclamante em uma ação coletiva não gera litispendência, né? A aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A gente aplica de forma analógica. Mas aí, obviamente, o reclamante tem que se desabilitar daquela ação coletiva e segue com a sua do trabalho. Aí, seguindo as questões processuais, coisa julgada é muito comum, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação, não tem muito, com a arbitragem piorou, né? A gente tem muita resistência na arbitragem, no direito do trabalho, por se tratar de direitos indisponíveis, então ainda não se tem isso aqui tão forte, pelo menos não em São Luís. A ausência de legitimidade, isso tem demais, as partes empurram muito essa preliminar, alegando a ausência de legitimidade, sendo que, na verdade, eles querem discutir o mérito. Por isso que 99% dessas preliminares diz que não sou eu que devo, por isso sou parte ilegítima. Isso é matéria de mérito. Saber se é você que deve é matéria de mérito. Então, a maioria é extinto. Falta de caução, isso aí é difícil. O dentro da gratuidade da justiça. Antes não se tinha esse questionamento, mas com a reforma trabalhista isso tem demais. E eu tenho, inclusive, negado muito a da justiça, porque os advogados dos reclamantes não têm se empenhado em comprovar o direito deles. Agora se precisa comprovar a situação de pobreza para fins de gratuidade da justiça. Uma outra coisa que sempre tem que vir antes do é a prejudicial de prescrição, sempre antes do mérito. Por quê?
O processo trabalhista, gente, e aí tanto para concurso quanto para a vida real, a gente sabe que ele tem uma infinidade de pedidos. É pedido A, pedido B, pedido C, pedido D. Vai o alfabeto inteiro, pedido de secção inicial, com pedido até a letra, pedidos, 18 pedidos. E aí acontece que muitos desses pedidos estão prescritos. Às vezes o advogado não se toca para isso. Ou às vezes se toca, mas, né, aquela coisa, o serviço do advogado é apresentar para a justiça. E às vezes você se depara com pedidos que se referem a 6, 7 anos atrás. É um dano moral, é um xingamento que o chefe fez com aquele empregado em 2014. Né? Se ele entrou hoje, 2020, vai 5 anos para trás. Então, está prescrito. Então, são coisas que você já mata ali antes de passar para o mérito. Por isso é que a gente fala que é uma prejudicial de mérito. A prejudicial de prescrição prejudica a análise do mérito se for acolhida. E, ao contrário dos itens anteriores, a prescrição ela extingue com resolução do mérito. Enquanto os outros, o defeito pode ser sanado, né, resolvido em outra ação, o mérito, a prescrição, perdão, extingue o processo, aquele pedido com resolução do mérito, e aí faz coisa julgada, caso não haja mais recurso, certo? O mérito, gente. Eita, mas tô chegando no final já. O mérito. Domínio a CLT, a nova redação da CLT, antes da reforma trabalhista, a redação do 818 era bem fraquinho. Era incube a parte que alega a prova incube a quem alega, alguma coisa assim. Dessa vez ela repete praticamente o texto do CPC, salvo engano, no artigo 373. O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do reclamante. Eu vou dar o exemplo clássico nosso, que é o vínculo de emprego. Se fulano alega que trabalhou para ciclano, olha, eu trabalhei para ciclano de tanto a tanto, recebia tanto, fui demitido por isso, não recebi tal coisa. Aleguei o vínculo de emprego com fulano, com ciclano. Ciclano chega e fala assim, não, fulano nunca trabalhou para mim, motivo pelo qual requeiro a improcedência da reclamação trabalhista. E aí, a quem compete a prova do vínculo? Quem alega ou quem disse que ele não... O que vocês acham? Agora eu não estou vendo nada, eu estou falando sozinho aqui, né? Nesse caso, gente, a mera negativa da reclamada nunca trabalhou. Transfere o ônus para o reclamante. O ônus é de quem alega, porque o reclamante fez negativa. Ele não atraiu para si a prova de fato impeditivo, nem de fato modificativo, nem de fato extintivo. Dá um exemplo, Paulo. Olha, eu trabalhava, o exemplo é o mesmo, mas a resposta do reclamado, do réu, foi: olha, ele trabalhou para mim, mas ele era autônomo, ele não era empregado. Ele recebia por diária, trabalhava 2 vezes por semana e trabalhava para outras empresas, não só para a minha. Vocês veem a diferença da situação? Ele não só negou, ele alegou um fato impeditivo. Por que o fato impeditivo? Porque o fato que ele disse ser autônomo impede o reconhecimento de vínculo de emprego do reclamante, se essa tese prevalecer. Então, a partir do momento em que o reclamado aduz um fato impeditivo do direito do reclamante, o ônus de prova recai agora no reclamado. Então, a partir desse momento, a instrução toda vai ter que ser nesse sentido. O reclamado vai ter que provar que aquele cidadão era autônomo. E aí ele vai ter que comprovar a ausência dos 5 elementos do vínculo de emprego: pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica, não eventualidade, e todos aqueles elementos que vocês também já sabem. Então, essa é a diferença. Então, na hora de eu julgar,
eu tenho que analisar se o reclamado atraiu para si o ônus do fato impeditivo. Outro exemplo, eu trabalhava hora extra o tempo todo, sempre fiz hora extra, trabalhava de tanto a tanto, tanto a tanto, não marcava horário de ponto. O reclamado disser, nunca fez hora extra, sempre cumpriu jornada, e aí digamos que aí é uma empresa que tenha menos de 10 empregados, menos de 20 empregados, que não precisa mostrar cartão de ponto. Essa negativa, o ônus é do reclamante. É o reclamante que tem que provar que ele trabalhava hora extra. Traga a testemunha, traga. Se o reclamado disser, olha, trabalhava hora extra de fato, mas eu sempre paguei as horas extras dele. Está tudo pago aqui, ó. Ele alegou um fato extintivo do direito do reclamante. O direito exige pagamento anterior da hora extra. Então, vou ter que focar as minhas atenções para saber se o reclamado se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das horas extras. Mas, Paulo, e a inversão das horas extras? Existe? Existe. E aí, isso é tratado pelo CPC, o juiz pode, analisando quem tem mais aptidão para fazer aquela prova, dizer que, por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu dei da hora extra, fiz hora extra, o cidadão disse que nunca fez. Pela regra, o ônus é do reclamante, né? Porque ele apenas negou. Mas eu posso dizer, olha, considerando que a empresa que tem aptidão para trazer documentos comprobatórios, eu tenho que fundamentar. Eu inverto o ônus da prova, eu tiro do reclamante, coloco para o reclamado. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que reabrir um prazo para essa parte poder produzir essa prova em juízo. Eu não posso pegar a parte de surpresa na audiência. Inverti, prove agora. Não, eu tenho que suspender a audiência, remarco para daqui a 15, 20 dias, 30 dias, porque aí eu preciso que o direito de defesa da parte reclamada seja plenamente satisfeito. Eu raramente faço isso, eu sou muito técnico com relação a ônus da prova, principalmente quando tem documento envolvido. Então, assim, hoje, eu posso falar que até hoje eu acho que eu nunca inverti um ônus de prova num processo que eu tenha julgado, mas alguns colegas já, e isso é comum e autorizado pelo CPC. O domínio de ônus de prova, vocês podem ver que isso serve para qualquer coisa. Eu falei de vínculo, falei de horas extras, dano moral, roubo, justa causa, tudo isso é ônus de prova. Se a empresa alega que fulano de tal foi demitido porque foi pego furtando, ora, o ônus é da empresa, né? Então, muita atenção na distribuição do ônus da prova quando se for julgar um caso ou para concurso ou para a vida real. E eu botei, assim como existe uma ordem lógica para julgar as questões processuais, que eu dei o exemplo para vocês de julgar primeiro a incompetência para depois chegar na inépcia, existe uma ordem também cronológica de julgamento do mérito. A gente sempre começa pelo tempo do contrato, né? Primeira coisa, volta, vínculo. Se analisa vínculo primeiro, se tem ou se não tem. Porque se não tem, não se julga mais nada, né? Todos os direitos seletistas, hora extra, férias, 13º, dependem do reconhecimento de vínculo. Se não há reconhecimento de vínculo, considerando a inexistência de vínculo empregatício, julgo improcedente todos os demais pedidos, pois decorrentes do vínculo de emprego. Morreu. Sentença total improcedência. Agora, honorário sucumbencial, né? O reclamante tem que pagar a sucumbência para a parte reclamada. Tem vínculo. Aí vamos lá. Primeiro, se analisa o tempo de contrato. Vamos fixar quando começou, quando termina. Sempre tem que se fazer isso. E aí também se inclui o modo de extinção do contrato. Se há pedido, se sem justa causa, se por justa causa, se tiver controvérsia, eu fui obrigado a pedir demissão, eu escrevi a carta porque eles me obrigaram, se analisa logo isso no começo da sentença, tá? Logo depois, a função, e aqui também incluído a natureza do contrato. Se o contrato é prazo determinado, se por prazo indeterminado, também se analisa em segundo plano. E depois, salário. A gente tem que fixar salário, fixar a base salarial, para depois julgar as outras coisas. Por exemplo, fica meio sem lógica, não é que não possa, tá, gente? Não é que tá errado. Mas fica sem lógica eu julgar primeiro hora extra, vamos lá, jogo hora extra e falo pela habitualidade das horas extras, defiro reflexos nas verbas rescisórias.
E aí logo depois eu vou analisar a verba rescisória. Não a verba rescisória a deferir, porque a reclamada quitou tudo. Olha como fica sem sentido. Eu falo de reflexos numa verba que sequer foi deferida. Então é melhor seguir essa sequência, porque você segue a sequência lógica, a sua sentença não fica sem uma construção lógica, porque aí você faz o contrário. Vamos lá, só para a gente fixar com um exemplo, eu gosto de exemplo. Fixa a base salarial. O salário, a base salarial é R$ 1.215. Reflexo, rescisórias devidas. Não foi pago aviso prévio, não foi pago 13º, não foi pago férias, tererê, tarará. Então, reconheço o direito às verbas rescisórias calculadas sob montante de R$ 1.215. Aí eu vou para horas extras. Horas extras, defiro, e lá embaixo, pela habitualidade, defiro o reflexo sobre verbas rescisórias. Já foi deferido lá em cima. Se eu não deferir verba rescisória lá em cima, eu só defiro hora extra. Eu não preciso fazer menção a um reflexo, porque a verba, onde haver reflexo, não foi deferida. Então, isso aqui é um macetezinho. Eu vou deixar o slide com a professora para vocês terem essa colinha sempre com vocês. Eu trouxe também, gente, só mais esses dois assuntinhos aqui que são importantes. Um erro muito comum, eu vou voltar para vocês não anteciparem a leitura. É um erro muito comum, e por incrível que pareça, semana eu conversando com um amigo, me deu incidência, mesmo com revelia, e muita gente pensa como ele, de que a revelia já é uma tradução de causa-ganha. Tudo que eu pedi eu vou receber, né? A pessoa não foi, então presume-se verdadeiros todos os fatos alegados em juízo. A gente tem que ter em mente que a presunção da revelia é relativa, não é absoluta. E assim, eu posso dizer para vocês que metade das minhas sentenças de revelia ou são totalmente improcedentes ou são parcialmente procedentes. Dificilmente eu dou uma procedência total em revelia, exceto quando é verba rescisória, que aí já fica mais difícil não dar, né? A pessoa comprova o contrato, a rescisão, mas, por exemplo, hora extra em revelia não tem como. Eu preciso ouvir testemunha. E eu sempre ouço testemunha em revelia. E esse aqui é o meu texto. Esse texto aqui, qualquer sentença que vocês olharem minha, vocês vão ver esse texto meu aqui. Em função da revelia aplicada ao reclamado e dos efeitos dela decorrentes, presumem-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora inicial. Entretanto, a presunção é relativa, podendo o magistrado, com base no princípio do livre convencimento e fundamentalmente no que dispõe a lei, assim como no caso de confissão real, que é absoluta, decidir de forma contrária às pretensões do reclamante. Então, não é porque a pessoa não foi, que houve revelia, que aquela causa está 100% ganha. Eu ouço as partes. Já aconteceu várias vezes de eu ouvir o reclamante e ele me dizer alguma coisa totalmente diferente do que está na petição inicial dele. Ele dizer na inicial que ele foi demitido e aqui, presencialmente comigo, ele fala que ele pediu demissão. E aí ele pede 40%, que não é devido em caso de pedido de demissão. Ora, se eu tenho uma confissão real, que é absoluta, em uma tentativa de veracidade da revelia, eu vou preferir a confissão real. Então, esse é um erro muito comum na análise da revelia. Não se dá ganho de causa sempre em revelia. Você tem que analisar o ônus de prova, você tem que analisar a lei e você tem que ver se houve confissão do reclamante. E a outra coisa interessante é a ausência de impugnação especificada. Se vocês forem advogar, quando contestarem, contestem todos os pontos. Matéria não contestada é matéria reconhecida. E esse aqui é um texto meu também, ó. Nesse cenário, considerando a prova documental produzida e a ausência de impugnação especificada, eu sempre coloco o artigo, eu sempre fundamento com artigo legal. Reconheço como período trabalhado o período alegado na exordial. Esse caso específico foi uma sentença que eu fiz também recentemente. A parte impugnou tudo, mas não impugnou o período trabalhado. Eu preciso fixar o período trabalhado. O período trabalhado, vocês lembram que é um dos primeiros pontos. É ele que vai dizer a proporcionalidade de férias, de 13º, de tudo. Então, se não há impugnação, há reconhecimento e aí a sentença segue. O último elemento, gente, é o dispositivo, é o resumo das soluções
as obrigações têm que estar bem definidas e específicas, tem que ser colocados parâmetros de liquidação no dispositivo e eventuais advertências. As minhas sentenças, eu sempre coloco no final que não cabem embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou para contestar puramente o que foi decidido. Embargo de declaração é para omissão, obscuridade, né, e contradição. Tem gente que usa embargos como recurso, e isso enseja a aplicação de multa por embargos protelatórios. Eu deixo advertência no meu dispositivo, porque se entrar alguém com um ED para rediscutir mérito, eu sempre aplico a multa, porque ela foi advertida, usou aquilo ali como sucedâneo recursal. O ideal é usar o recurso ordinário para rediscutir a decisão. Deixar para o ED apenas casos de omissão, de obscuridade e de contradição. Eu vou deixar esse material com a professora, vou mandar por e-mail dela e vou mandar para ela 2 sentenças minhas já publicadas, né? Então, são documentos públicos que estão no PJE, qualquer pessoa tem acesso, para vocês verem isso na prática. Eu vou escolher, ainda não escolhi, eu vou escolher 2, eu mando para ela passar para vocês. Eu quero agradecer, eu acabei passando do tempo, muito obrigado por terem me ouvido. Eu tinha programado 40 minutos, falei 50, me perdoem, me empolguei, mas acho que até foi bom, porque se eu estivesse falando ao vivo com vocês, demoraria mais, porque eu converso muito. Obrigado pela atenção e agora vamos lá para as perguntas de Doutor vocês, Paulo, se houver. Primeiro foi maravilhoso, tá? Muito pertinente nosso bate-papo, porque os alunos, eles vão formular uma sentença. Então, esse material vai ser muito importante para eles, porque uma das atividades para a composição da nota deles, de estágio, será a formulação de uma sentença. Então, que bom que você vai... corrigir. Estou brincando. Vou fazer... Que bom que você vai enviar já uma sentença, né, formulada por você, para que eles consigam ter esse parâmetro e consigam ter aí essa noção de como formular, de como é uma estrutura de uma sentença. Tem uma pergunta aqui, não é muito não focou muito no tema da palestra, mas é interessante. A possibilidade de acordos trabalhistas por escritura pública já tem algum efeito positivo sobre as demandas no judiciário? Tem, na verdade, assim, com a reforma trabalhista, eu aconselho sequer para precisar dessa... As partes podem, extrajudicialmente, em uma folha de papel, né, minutada no Word, e entabular o seu acordo trabalhista, desde que assinada pelas 2 partes, né, e cada parte esteja representada por um advogado. Esse acordo ele é protocolado na Justiça, salvo engano, é artigo 855-A da CLT. Ele é protocolado, ao juiz não cabe questionar o acordo, ao juiz cabe homologar em 15 dias, ou ele, caso haja alguma coisa que ele acha estranho, alguma coisa que ele visualizou que não está muito bem colocado, aí ele marca uma audiência. Mas ele não tem essa foi até uma discussão que nós tivemos recentemente no grupo de juízes, se o juiz pode homologar só uma cláusula e não homologar outras desse acordo. Não. A autonomia de vontades foi extremamente consagrada com a reforma trabalhista. Nós tínhamos muitos casos de acordo em escritura pública, tínhamos muitos casos de parcelamento do TRCT feito com a chancela sindical. Tudo isso gerava muita dúvida sobre a validade disso judicialmente, porque eles não são títulos executivos judiciais, né? São extrajudiciais. Esse título executivo formado, a aplicação do acordo extrajudicial, ele é um título executivo, ele é muito mais seguro para as partes. Nessa pandemia de coronavírus, nós tivemos inúmeros casos de acordos desse tipo. As partes chegam no acordo, protocolam, cada uma com advogado, tem que ser advogados diferentes, não pode ser o mesmo advogado para as 2. Protocola, o juiz homologa em 15 dias, ou se não homologar, marca audiência. Mas não cabe ao judiciário invadir a esfera privada da autonomia de vontade daquele acordo. E aí o acordo, o céu é o limite. Se vai dar quitação total, se vai dar quitação apenas as verbas do acordo, fica a critério das partes. Então, assim, a escritura pública válida, eu sempre admiti ata notarial para fazer prova, eu sempre admiti chancela sindical, eu sempre fui muito defensor da boa-fé.
Até porque a boa-fé se presume, né? A má-fé tem que ser provada. Mas se eu pudesse dar um conselho aqui, não como juiz, que o juiz não pode aconselhar, sou a condenação judicial do 855A da CLT. Perfeito. Doutor Paulo, não podia deixar de perguntar isso, já que eu também sou professora de Direito do Trabalho, né? E é muito comum essa pergunta. Professora, a reforma trabalhista é ou não é inconstitucional? Como é que está o judiciário trabalhista? Como é que está essa acomodação dessa reforma trabalhista no judiciário? Você que vive isso todos os dias, sentencia, como é que está essa acomodação? Como foi essa recepção, né, da Justiça do Trabalho a essas mudanças? Porque foram mudanças, foi assim, mudança de paradigma, né? A verdade é essa. Como é que foi essa acomodação? Como está hoje? Agora já está mais tranquilo. No começo foi bem traumático. Imagino. Vários colegas bateram contra, querem constitucional, outros mais qualidade. Hoje a gente tem o único pronunciamento que eu me recordo de em ambiente insalubre. Todo o resto tem sido julgado constitucional, tanto pelo TST quanto pelo STF. Eu confesso que eu já aplicava algumas coisas da reforma trabalhista antes da reforma ser publicada. Por exemplo, preposto de empresa. A lei nunca disse que precisava ser empregado da empresa, né? Mas existe uma súmula que dizia que tinha qualquer preposto. A maioria dos colegas não. E aí a minha fundamentação era: súmula não é lei, né? Eu aplico lei, súmula não é lei. Então eu não posso... Outro exemplo também, existia a súmula, acho que é 372, que falava que a gratificação de função recebida por mais de 10 anos integrava o salário do empregado, né? Isso é uma obrigação criada por súmula. Eu nunca concordei com criação de direitos e de obrigações. Tem alguma mudança que pressione o legislativo. Então, eu, por exemplo, não concedia a incorporação de gratificação de função recebida há mais de 10 anos. Então, assim, para mim, foi uma confirmação de algumas coisas que eu já fazia. Algumas eu não concordo, como a questão da gratuidade da justiça. É muito mais rigoroso no processo trabalhista a questão da gratuidade do que no próprio processo civil. Mas enquanto o STF não diz que é inconstitucional, né, não cabe a nós questionar. Mas hoje eu te falo que já está mais sedimentado, está mais tranquila a aplicação, ainda mais com os pronunciamentos superiores da constitucionalidade. E aí fica uma dica para vocês também. Em prova de concurso, sigam a jurisprudência dominante, julguem de acordo com súmula de jurisprudência. Eu segui a súmula pianinho em época de concurso. Depois que você passa no concurso, aí você pode aplicar os seus entendimentos, não de forma irresponsável, de forma muito bem estudada, e aí você diz que você tem que agora explicar por que não aplica tal súmula. Então, para eu não aplicar uma súmula hoje, eu tenho que dizer por que eu não estou aplicando. Dá muito mais trabalho. Paulo, não é melhor tu aplicar logo a súmula? Não, porque aí é o meu convencimento. Eu prefiro ter o trabalho de explicar por que eu não estou aplicando aquela súmula do que aplicar por ser mais fácil para mim. Obviamente, eu só sou obrigado a seguir lei, constituição e os entendimentos uniformizados, né? Tudo que é jurisprudência uniformizada, vinculante, o juiz é obrigado. A súmula é entendimento majoritário, e aí a dica para vocês é: em concurso, usem e abusem de súmula. Na vida real, usem, se concordarem, se não concordarem, expliquem por que não concordam. Perfeito. Doutor Paulo, queria agradecer, né? Não vejo mais aqui perguntas, vejo todo mundo aqui no chat elogiando a palestra. Na verdade, o doutor Paulo já é conhecido, né? Não tem juridiquês, né? Que o doutor Paulo é super... Zero, né? Maravilha. Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje batendo esse papo com os alunos do Pitágoras. Em nome da Faculdade Pitágoras, queria agradecer realmente que, em uma outra oportunidade, a gente consiga
ter um momento presencial, né? Para debater, olho no olho, né? E agradecer realmente, foi uma honra, tá? Eu que Pessoal, agradeço. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que é punk ficar tanto tempo online assim, mas obrigado por terem aguentado até agora, viu? E obrigado pelo convite, professora. imagina, a gente que agradece, tá? Foi maravilhoso. Pessoal, ó, estão me perguntando aqui sobre o material. Não se preocupem, tão logo quando o doutor Paulo me enviar, vocês vão receber, tá? Já. Pronto. Então, pronto, pessoal, encerrando aqui nosso bate-papo de hoje. Obrigado, doutor Paulo, mais uma vez. Até uma outra oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.